Ontem lá no Meteoro Brasil eu trouxe uma informação exclusiva sobre o caso do Luciano Hang, que eu peguei com uma fonte minha, e também dei aí mais repercussão para as denúncias do nosso querido Vinícius Segala. Deixa eu trazer aí o vídeo de 15 minutinhos que eu fiz lá com a Sofia Labanca. Vamos ouvir rapidamente, gente. Deixa eu botar lá e vamos embora. O Nacional de Justiça, o CNJ, abriu uma investigação preliminar contra juízes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por participarem de um jantar promovido pelo empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. E uma desembargadora se declarou suspeita. Informação exclusiva nossa. Vamos entender tudo isso com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil? Bora lá! Mas, antes disso, uma palavrinha bem rapidinha dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Aí, muito obrigada, Fílmica, e muito obrigada, Pedro. Pedro trazendo notícia exclusiva pra gente, isso é sempre bom. É sempre bom, e em cima de uma notícia que tá corrente aí, né, Sofia? Furo da CNN, aí a gente vai complementar com uma informação que não consta, acho que em nenhum veículo que eu vi até agora. O CNJ vai investigar os juízes e desembargadores de Santa Catarina que jantaram com o empresário Luciano Hang. A informação é da jornalista Luísa Martins na CNN Brasil. E aí o dono da Avan é alvo de processos que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores. Aí que tá, Sofia, vamos lá. E aquela coisa, né? É sempre cético a respeito do que isso pode ocasionar. O máximo que pode ocasionar, na verdade, é aquela famosa aposentadoria compulsória, que é os caras literalmente caírem para cima, irem para casa e receberem os seus vencimentos. A decisão de abrir a apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mário Campbell Marques, uma vez que Hang responde a diversos processos no TJ de Santa Catarina, que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O procedimento está em fase inicial, mas se forem constatados indícios mais consistentes de que houve rompimento da imparcialidade, os juízes podem vir a ser condenados à aposentadoria compulsória. O jantar aconteceu no dia 16 de dezembro em Brusque, a cerca de 2 horas de Florianópolis, a pretexto da reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang. Pelo menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Stel e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente em Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículos de imprensa. Já a desembargadora Raidé Green, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso interposto por um professor que foi condenado a pagar uma indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. Já dou um spoiler para vocês. A exclusividade que nós temos é sobre essa desembargadora. Em nota, o TJ de Santa Catarina disse que não se manifesta sobre a participação de magistrados em eventos fora do âmbito institucional e que o princípio de independência funcional garante aos magistrados a autonomia e a imparcialidade necessárias ao exercício das suas funções. Hang, por meio da sua assessoria de imprensa, disse que o jantar foi oferecido durante uma visita à restauração da casa Renault, construída há 115 anos, que estava destruída e fazia parte da cidade de Brusque e do estado de Santa Catarina. O furo, né, Sofia, como a gente noticiou aqui em outros plantões, foi do repórter Vinícius Segala no dia 18 de dezembro. Eu até falei para a Sofia alguns contextos aí nos bastidores, como é que essa foto rodou, né? Mas aqui a gente tem a reportagem exclusiva do Vinícius. São mais de 10 desembargadores, Sofia, e tem uma especulação se não tem mais gente, porque a gente não sabe quem é o autor da foto, a gente não sabe se tinha mais alguém que não estava na mesa na hora do flash. Enfim. Que estava lá e já tinha ido embora, que ficou fora do enquadramento, tem tanta coisa que pode acontecer aí. Exatamente, a diversão é sem fim, mas o pessoal estava muito feliz. E aí você tem aqui, ó, tem um dos nomes completos, né? A reportagem confirmou a presença dos seguintes membros do Poder Judiciário
catarinenses. Os desembargadores Stefan Klaus, Radloff, Saul Estel, José Veraldo Silva, Túlio José Moura Pinheiro, Raide Denise Green, Hernani Guten de Almeida, ex-procurador do Ministério Público de Santa Catarina, Gilberto Gomes de Oliveira, André Carvalho, ex-procurador do MP de Santa Catarina, e Jairo Fernandes Gonçalves, além dos juízes Sérgio Agenor de Aragão e Leandro Passig Mendes. Eu conversei com alguns jornalistas, inclusive, que estão sendo acionados pelo Hang na Justiça, e virou uma coisa, assim, que quando os processos correm por Brusque, Sofia, é muito provável que a pessoa tenha grandes chances de perder esse processo. O que demanda recursos das redações para você ter que eventualmente recorrer na segunda instância ou mesmo levar o negócio para o Supremo Tribunal Federal. A questão que pegou, e aí a gente traz com exclusividade para vocês, além da questão da investigação do CNJ, é esse print aqui que eu deixei separado. Eu recebi do professor e pude checar também o professor Guilherme Haues, que ele foi acionado por essa desembargadora. E aí tem aqui a apelação com número, apelante Luciano Hang, apelante Avan S.A. e o apelante Guilherme Haues Neto, o professor que é o réu da ação. Despacho decisão que foi tomada em cima dessa multa. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Luciano do Hang e Avan, por Guilherme Haues Neto. Para quem não sabe, Guilherme Haues é o autor... Pessoal, para fazer esse trabalho de primeira mão, lembrando, precisamos de contribuições no nosso Pix. Ajudem, que é muito necessário. 62 pessoas aqui assistindo, faltando 175 no Pix. A gente subiu as metas para a gente poder pagar aqui as contas com o canal desmonetizado. O nosso canal foi desmonetizado por uma decisão arbitrária do YouTube. Então ajudem no Pix, folhademocrata@gmail.com, na conta de Alessandra Fontes. O Abreu está falando aqui, a polícia viola o princípio de proporcionalidade, Lira viola os princípios de transparência e publicidade, golpe de 2016, abriu a crise da democracia liberal burguesa, liberando a delinquência institucional. Vamos continuar vendo aqui o vídeo lá dos companheiros do Meteoro Brasil. Vamos lá, gente. Do canal Chimarrão Marxista, é um cara comunista e apoiador, inclusive, do Jones Manuel, é um militante muito, muito conhecido aqui no YouTube, que está às vezes nas lives. Em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer por indenização de danos morais, condenando o réu ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$20 mil para os autores, além de determinar a exclusão das publicações na rede mundial de computadores. Contudo, em razão de fato surpreendente, consistente no contrato estabelecido com uma das partes, declaro minha suspeição no fulcro do artigo 145, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para atuar no presente feito. Adota essa medida para que não paire qualquer dúvida sobre a minha imparcialidade no exercício da judicatura e, por consequência, determino a redistribuição dos presentes autos. Publique-se, intime-se, documento eletrônico assinado pela desembargadora Raide Denise Green, na forma do artigo 1º, inciso 3º da Lei 11.419, no dia 19 de dezembro de 2006, a lei, na verdade. A conferência da autenticidade do documento está disponível em endereço eletrônico, e aí tem códigos aqui justamente colocados. Ou seja, o pessoal já está recuando das ações que envolvem o velho da van. E ficou muito ruim essa história, Sofia. Ficou muito ruim. É óbvio, o judiciário é um poder extremamente elitizado, eles têm como se defender. Muito provavelmente não vai dar alguma coisa mais séria, mas assim, ficou escancarado a ponto de um jornal de grande circulação como a Folha de São Paulo deu crédito para o DCM, até o ponto do Estadão roubar a pauta e levar à frente, porque o negócio é muito, muito absurdo, assim. Agora, um jornal que está em silêncio até agora sobre isso, e eu fico me perguntando se não interessa para eles de fato, exceto a colunista deles de Santa Catarina, do NSC, que na verdade é uma afiliada, não é o veículo principal. Obrigado, Lili, querida, beijo. Deu essa reportagem, mas o Globo até agora está, em silêncio, não fala sobre a pauta. Ninguém fala nada, ninguém fala nada.
nada, tipo, pega muito mal isso aí. E, enfim, Sofia, só para pegar aqui um vídeo mais antigo do Hang, que ele postou meu Deus. 19 de fevereiro, que eu achei muito simbólico com essa pauta de um jantar luxuoso sobre plantar e colher coisas. Então eu queria deixar isso rodando e depois queria ouvir sua opinião sobre essa história toda, Sofia, que a gente traz para vocês com informações em primeira mão. Ô, Vidal, graças a Deus, hoje é segunda-feira. Tudo o que você planta, colhe. Quem planta abacaxi, Ih, tem música, né? colhe abacaxi. Por isso, te pergunto, o que você tem semeado? O que você está semeando na sua vida? Plante coisas boas como bondade, gentileza, amor e amizades. Deixe de lado as coisas ruins e viva a vida com mais leveza. Afinal, o amanhã a Deus pertence. Viva o presente. Ótima semana, pessoal. Ô, Vidão. Graças a Deus, hoje é segunda-feira. E é isso aí. Graças a... Ô, Vidão, graças a Deus. Hoje não é segunda-feira, hoje é quinta-feira, mas é como se fosse tipo uma segunda. E eu fico pensando, né? Plantaram tantas coisas boas, né? Tipo esse jantar, por exemplo. Né? Aqui com a Andressa Gigante, primeira vez que o velho pega numa enxada. Ai, não, mas vamos lá, falando sério. Tem várias coisas que dá para a gente pensar sobre esse caso. O primeiro deles é pensar na importância do jornalismo, né? Isso aí, que essa recuada que a gente está vendo aí, é só porque teve um jornalista, no caso Vinícius Segala, que foi lá e publicou, apurou tudo isso aí, inclusive assumindo riscos, porque a gente sabe que como comunicador, como jornalista, mexer com esse pessoal aí é um risco e não é pequeno. Não. Né? Então, e não falo só do Hang, o Hang é um dos problemas, esses desembargadores todos. E se o Vinícius tiver um processo em Santa Catarina? Exato. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu penso assim, tipo, como jornalista, com quem vai mexer? Empresário, político, judiciário, criminoso, líder religioso, etc. O que mais me assusta é o judiciário. Mais do que os outros 4 que eu citei aqui. Uhum. Mas, enfim... Me assusta mais que bandido, às vezes, né? Sim, assusta. Porque o judiciário, ele consegue usar o Estado para te pegar aonde quer que você estiver. Exato. Obrigado, Lucão! Mas, enfim... a outra coisa que dá para a gente pensar aqui, além da importância do jornalismo, é pensar, isso é o que chegou na imprensa. Quanto mais desse tipo de coisa que está rolando, gente, isso é a ponta do iceberg, se você for ver de como funciona a elite do nosso país. E daí, eu vejo que, assim, tipo, tem muitas áreas na nossa sociedade que se propõem como imparciais, técnicas, etc. Então, o cientista acha que é técnico imparcial, o economista acha que é técnico, que é imparcial, o jornalista acha que é técnico, que é imparcial. Nenhuma delas são, e o mesmo vale para o judiciário. Não existe imparcialidade, não existe aí ser técnico nesse tipo de situação. Não tem. Ah, mas se a gente falar isso, daí o pessoal vai perder a confiança no judiciário, isso pode ser um problema para a nossa sociedade, pipipi, popopó. Meu amigo, então que a gente mude o judiciário, mude o nosso sistema, mude a forma com que o Estado funciona. Uhum. Tentar basear a estabilidade da sociedade numa mentira tão descarada, porque, desculpa, é descarado que isso é uma mentira. Não dá. Sim. Enfim, falei demais. E é uma coisa que as pessoas têm que pensar, assim, esse judiciário, o judiciário que está fazendo uma ceia de Natal com o Luciano Hang, é o mesmo judiciário que permitiu que o Jair Bolsonaro fosse candidato, que o Sérgio Moro fosse seu ministro da Justiça. É muito bacana, muito legal que o Supremo Tribunal Federal tenha feito uma inflexão agora, mudou a questão do entendimento dos processos do Lula,
e tenha se voltado, mas é uma parte do judiciário, né, a Suprema Corte, no caso, que a gente está dizendo especificamente. Mas a grande maioria, né, Sofia, das cortes aí ao redor do Brasil, sobretudo nesses estados bolsonaristas, é uma réplica dessa ceia de Natal do Luciano Hang. Mudam-se os atores, mudam os nomes dos embargadores, botam o empresário local e, cara, acontece muito disso. Acontece muito disso, assim. A gente pode até fazer uma investigação do quanto acontece, mas, assim, eu não duvido nada. É o que você falou, Sofia, o que veio a público para a imprensa. Imagina o que não veio. Exatamente. Quantos encontros fora da agenda esses empresários não tiveram com juízes? Quantos encontros fora da agenda um presidente da República? Aliás, tem um caso notório, tem uma questão que é dita nas investigações do golpe do 8 de janeiro e do processo golpista do Bolsonaro, que o Dias Toffoli teve encontros com o Bolsonaro, né? Pelo menos um encontro que se tornou muito público com aquele abraço entre os dois. O mesmo Toffoli que apoiou o general Vilas Boas no caso da prisão do presidente Lula. Então aí você tem um exemplo na Suprema Corte como jantares meio Luciano Hang também acontecem. Exato. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.